Bom, pessoal, dando sequência aqui ao nosso curso, esse vídeo aqui ele vai iniciar o segundo núcleo de informações do capítulo. Ai, não! O objetivo desse vídeo é passar para você símbolos, nomes, a devida ordem e os elementos de cada um dos conjuntos numéricos. Porém, eu vou fazer uma abordagem, uma análise no ponto de vista de retas numéricas, ok? O próximo vídeo desse tópico vai ser uma apresentação dos mesmos conceitos, porém no ponto de vista de diagramas, de conjuntos propriamente dito. Também vou fazer um vídeo de comentários de questões de concursos e também vou fazer comentários mais profundos e mais técnicos para questões mais exigentes. Uma coisa que a gente tem que estar ciente é o seguinte: esse tópico aqui, ele vai se conectar com assuntos que já vimos e também vai se conectar com assuntos que vamos ver mais à frente. E naturalmente essa conexão vai se refletir nas questões. Você vai perceber que esse tópico ele é muito teórico, assim como esse capítulo como um todo, ok? Porém, você também vai perceber que apesar de eu falar muito, você vai ter anotado relativamente pouco. E por falar em anotar, eu vou pôr na tela a folha onde a gente vai desenvolver esse tópico aqui. Olha só. E o lado esquerdo da folha, onde eu estou marcando com essa linha azul, é onde você vai anotar o símbolo e o nome de cada conjunto numérico. Lembrando que cada linha que você está vendo aí, cada linha, cada segmento, ela representa um conjunto numérico, certo? E cada tracinho que eu estou circulando aí em vermelho é onde nós vamos escrever os elementos, onde nós vamos escrever os números. O lado mais à direita e onde eu marquei com essa linha verde é um espaço destinado para anotações que você achar conveniente, ok? Bom, agora vamos deixar de delongas, pessoal. Vamos trabalhar que o assunto é longo. Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Bom, pessoal, então, como diz o ditado, vamos começar pelo princípio. Você que está me assistindo aí na sua casa, você saberia me dizer quem são, quais são, quantos são os conjuntos numéricos? Não! Bom, já que você não sabe, a gente tem que justamente começar pelos pequenos detalhes para a gente compreender com a riqueza, com a devida profundidade que essa matéria é. Olha só, cada letra que você está vendo aqui representa um conjunto numérico, N, Z, Q e R, ou seja, já são 5 conjuntos numéricos. Mas tem um pequeno detalhe. Quando eu comecei o nosso curso, eu falei que conjunto se representa com letras maiúsculas. Então, tá tudo ok. Só que tem um detalhe. Conjuntos numéricos, gente, ele é uma particularidade, é um assunto muito particular, muito específico em todo o rol de conjuntos, ok? Então, para a gente diferenciar, para caracterizar, então, a gente tem que fazer um pequeno detalhe aqui nessas letras. As letras, pessoal, de conjuntos numéricos, além de serem maiúsculas, elas têm uma barra lateral ao lado dela. Eu vou ter uma barra lateral é, ao lado do N, ao lado do R, ao lado do I, que são próximas e são emendadas, no caso do I, vai até nos lembrar o número 2 do algarismo romano. No caso da letrinha Q, é aqui dentro da bolinha, e no caso do Z, é na perninha inclinada da letra Z, ok? Ó, aqui são os símbolos. Só que a gente tem que saber o nome de cada um desses conjuntos. E daqui a pouquinho eu vou te dar um macete para a gente memorizar essa ordem, ok? Vamos começar pelos nomes mais intuitivos. O conjunto N é o conjunto dos números naturais. Então aqui temos o conjunto natural. Eu tenho o R do conjunto dos números reais. Então aqui é o conjunto real. Conjunto I do conjunto irracional. Vamos usar o raciocínio um pouquinho aqui. Se eu tenho o conjunto irracional, o que isso significa? Eu tenho um conjunto racional e é justamente o vizinho. Tranquilo? Olha como está fácil. Olha só. E por fim, sobrou o último conjunto, o conjunto Z dos números inteiros. Bom, já passei os símbolos, já passei o nome, pessoal. Agora eu vou te passar uma frase mnemônica, uma frase que eu bolei, que eu inventei para nos ajudar a memorizar essa ordem. Por que essa ordem é importante? Porque os números eles vão
vão aparecer elementos novos, números novos, conforme a gente for estudando cada conjunto numérico. Então, essa ordem aqui é fundamental para a gente se orientar e para facilitar, inclusive, a aprendizagem. Vamos lá. A frase é bem simples. Eu bolei ela nos momentos de folga. Ela é isso aí, ó. Nem Zeus quer ir reinar. Para quem lembra de mitologia, Zeus é o deus dos deuses, o rei dos deuses, se você preferir dessa forma, e o rei, ele tem que reinar, certo? E o que é que tem essa frase a ver com o nosso conjunto numérico? É muito simples. A primeira letra de cada palavra aqui, gente, ela vai nos remeter ao conjunto numérico. Nem começa com a letra N do conjunto natural. Zeus começa com Z, começa com Q, depois a letrinha I, depois a letrinha R de reinar. Ou seja, N, Z, Q, I, R, que é justamente a ordem que a gente tem que memorizar. E aproveitando o embalo, gente, eu vou passar uma outra frase para vocês, para ajudar até, inclusive, para memorizar os conjuntos. É óbvio, aí você vai julgar qual frase você vai usar. Só que o detalhe dessa segunda frase, eu vou subir a folha, ok? Essa aqui eu desci, agora nós iremos subir. Eu não vou pôr preposição, não vou pôr artigo, eu vou pôr apenas a palavra principal da frase, as palavras principais, melhor dizendo. É bem simples. A realidade é irracional. Irracional. A racionalidade é inteiramente natural. Quase que pronunciei errado. A realidade é irracional. A racionalidade é inteiramente natural. E aí você com certeza já pegou a ideia, né? Porque realidade ela tem o quê? A palavrinha real, que é justamente o último conjunto. Irracional tá aqui, ó, escrita completinha. E racional eu tenho uma parte dentro de nossa palavra aqui. Inteiro eu vou ter uma parte da palavra também. Natural eu vou ter a palavra toda. Olha que bacana. A realidade é irracional. A racionalidade é inteiramente natural. Ou seja, real, irracional, racional, inteiro e natural. Aí eu passei para você, gente, o que a gente viu até agora. Símbolo, nome, a devida ordem. E de brinde eu ainda passei 2 macetes para ajudar a memorizar essa dinâmica toda aí. Tá tranquilo até agora, pessoal? Isso. Bom, já que tá tranquilo, então vamos dar sequência aqui. Só que agora eu vou te apresentar os elementos de cada um dos nossos conjuntos numéricos, ok? Vamos lá. Vamos primeiro falar do conjunto natural. Só por curiosidade, a palavra natural não vai nos remeter à natureza. Ou seja, é para a gente lembrar, associar do ser humano primitivo, que vivia na época da caverna, ao início da civilização, onde por instinto ele teve que desenvolver a contagem. Contar as pessoas da tribo, quantas sacas de cereais tinha, quantas ovelhas tinha que levar para o pasto e depois trazer para o cercado, e por aí vai. Bom, o conjunto natural, gente, é literalmente isso. É o princípio da contagem, da necessidade da contagem do ser humano. Ou seja, estamos falando desses números aí. 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai seguir até o infinito, ok? Aí eu vou pôr isso aí, ó. Vai para o infinito, tranquilo? Vamos para o próximo conjunto. Pessoal, regra geral. Não é uma regra absoluta. Você vai entender isso logo mais. Regra geral. Quando a gente ir para o próximo conjunto, vai acontecer 2 situações. A primeira situação é o seguinte. Ele vai herdar os elementos anteriores. Todos os elementos lá de trás, ele vai herdar. Herdou 0, 1, 2, 3. Ou seja, herdou todos os números positivos e o 0 também. Deixa eu só marcar aqui, ó. E está indo para o infinito. A segunda coisa que vai acontecer é o seguinte. Primeiro ele herda. E a segunda coisa é trazer elementos novos. Porque eu tenho que preencher a nossa reta. E os elementos novos do conjunto Z é os números negativos. Simples
assim. E aqui vai acontecer uma coisa interessante. A reta que antigamente ia apenas para o infinito, agora está indo também para o menos infinito. Aqui ela já vai correr para os dois lados. Ela vai para o infinito e para o menos infinito. Para o infinito negativo. Eu sei que pode soar estranho, mas é isso mesmo, viu? A partir desse conjunto Z, já começa a abstração na matemática, ok? Vamos dar sequência aqui. Vamos para o nosso terceiro conjunto. Duas coisas vão acontecer quando a gente caminha para frente. Primeira coisa, ele herda os elementos anteriores. Perfeito? Vai herdar. Primeiro ele herda. Deixa eu só pôr os infinitos aqui na nossa reta. Eu vou aproveitar e já pôr em todas logo. E todas as retas, a partir do conjunto inteiro, a reta já vai correr para os dois lados. Vai correr para o infinito e vai correr para o menos infinito. Então deixa eu adiantar logo essa parte aqui. Prontinho. Agora a pergunta é, pessoal, eu herdei os elementos. Quem são os personagens novos? Quem são os novos elementos do conjunto Q? Você sabe me responder? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Mas essa é muito fácil. Faz outra mais difícil. Está bem, mas primeiro me responda essa. Bom, gente, a resposta dessa pergunta é muito simples. Os novos elementos que vai aparecer no nosso conjunto racional, no nosso conjunto Q, são as frações. Só que tem um pequeno probleminha, um pequeno detalhe. Aqui eu pus alguns exemplos, certo? Lembrando que são frações positivas e frações negativas. Eu já estou trabalhando nos dois lados da reta numérica. Eu pus exemplos positivos só para facilitar a nossa exemplificação aqui. Aí o detalhe é o seguinte. Onde que eu vou colocar essas frações? Qual a posição dela, a posição dessas frações lá na reta numérica? É antes do 1, é depois do 2, é entre o 3 e o 4? Como que funciona essa dinâmica? Esse é o primeiro problema a ser solucionado. Olha só, é muito simples eu te responder isso, gente. Muito simples. Só que eu vou ter que adiantar uma informação muito simples, muito básica, que está lá na frente de nosso curso. Eu vou adiantar uma informação do capítulo de frações. Olha só. Uma coisa que você tem que saber de fração é o seguinte: toda fração ela representa, ela simboliza uma divisão, ou seja, 3/4, gente, é a mesma coisa que 3 dividido por 4. E a partir do momento que você dividir 3 por 4, você vai encontrar isso aqui, ó, 0,75. Simplesmente isso. 3 dividido por 2, você vai encontrar 1,5. 3 reais dividido para duas pessoas é 1,50. 1,5, que é a mesma coisa. Vamos para o lado de cá. 1 dividido por 3 é quem? 0,3333. Ou seja, eu criei uma dízima periódica. 8/3 é o quê? É 8 dividido por 3. E o resultado dessa divisão é 2,6666. Outra dízima periódica. 1/12 é 1 dividido por 12. E o resultado dessa divisão é 0,08333. Outra dízima periódica. Pessoal, a partir desse momento aqui, fica fácil eu representar, posicionar, localizar as frações lá na reta numérica. Por que, Daniel, fica tão simples assim? Mais uma informação que eu vou passar aqui para você. Pode soar estranho, mas é isso que eu vou falar aqui agora. Abre a mente aí, abre o coração. Pessoal, você tem que entender o seguinte aqui, ó. Fração e número decimal é a mesma coisa. 3/4 e 0,75 é a mesma coisa. É como se fosse 6 e meia dúzia. 1/3 e 0,33333, que é uma dízima periódica, é a mesma coisa que eu falar 1 quilo e 1000 unidades. 1000 gramas, melhor dizendo, é a mesma coisa que eu falar isso. 1/12 e 0,083333 é a mesma coisa que eu falar 1 tonelada e 1000 quilos. O que eu quero dizer? É 6 e meia dúzia. É maneiras diferentes de se expressar, é maneiras diferentes de se escrever. Mas são coisas equivalentes, são literalmente iguais. E como eu disse antes, né, gente?
eu pus tudo fração aqui positiva, né? E naturalmente aqui, se essa fração aqui ela é negativa, então o meu número decimal ele também vai ser negativo, certo? Se aqui, vamos pôr aqui que tem um espaço maior. Se aqui é uma fração negativa, esse número decimal, ele também será um número decimal negativo, ok? Vamos voltar lá para a nossa reta numérica e representar algumas dessas frações. Antes da gente ir lá na nossa reta numérica, só uma informaçãozinha que quase passo batido. Na verdade, é uma informação, é só uma informação extra aqui. Olha só. 0,3333, gente, é a mesma coisa que isso aqui, ó. O 0,3 com um tracinho em cima. Por que, Daniel? Muito simples. Quem está repetindo infinitamente aqui é o número 3, certo? Aí eu tenho duas maneiras de escrever isso. Ou escrevo 333 com uma reticência para indicar que o 3 está sendo repetido infinitamente. Ou então eu coloco o 0,3 com o tracinho em cima do 3, porque é o 3 que está sendo repetido. Da mesma forma aqui, ó. Quem está sendo repetido infinitamente aqui é o 6, e nesse caso aqui é o 3 novamente. Então eu posso muito bem representar isso dessa forma aqui, ó. 2,6. Porém com o tracinho em cima, porque é o 6 que está sendo repetido infinitamente, ok? Nesse caso aqui vai ser 0,083. E o tracinho em cima do 3, ok? Então, dízimas periódicas, eu posso representar ela dessas duas formas. Ou na base da reticência, ou com o tracinho em cima do número que está sendo repetido infinitamente, ok? Agora vamos lá para a nossa reta numérica. Bom, gente, vamos lá. Vou aqui representar algumas frações e, naturalmente, alguns decimais também, né? Olha só, lá eu tinha a fração 3 meios, 3 sobre 2, certo? 3 sobre 2 é exatamente 1,5. 1,5, gente, ele fica entre o 1 e o 2, perfeito? Ou seja, 1,5, ele é literalmente 3 sobre 2. É a mesma coisa, gente. Pode ficar tranquilo. São maneiras diferentes de representar a mesma coisa, ok? Lá eu também tinha, deixa eu lembrar aqui, 8 terços, ok? 8 terços era o quê? 2,6666. Olha só, se o 2,5 é esse sujeito aqui entre o 2 e o 3, o 2,666 vai estar um pouquinho à frente. Ou seja, então aqui vai ser o 2,666. Só que eu vou pôr só o tracinho em cima para não poluir muito a folha, certo? É uma dízima periódica, 2,666. E 2,6666 é a mesma coisa que 8 terços, tranquilo? Aqui eu representei algumas frações positivas, mas naturalmente existe frações negativas, né, gente? Olha só, vamos por esse aqui, ó. Esse aqui é o 0,5 negativo, está entre o 0 e o 1, então aqui é o 0,5, porém negativo, tranquilo? E o 0,5, gente, é a mesma coisa que 1 sobre 2, porém negativo. Ué, Daniel, como é que você sabe? Então, capítulo específico onde a gente vai comentar isso aqui. E a partir dessa linha de raciocínio, gente, podemos preencher com infinitos decimais, infinitas dízimas periódicas, infinitas frações, ao seu bel prazer. Aqui é o menos 3, certo? Pouco antes do menos 3, eu vou ter o menos 2,9. Pronto, coloquei mais um. E assim a gente coloca infinitos. Aqui é o zero, certo? Aqui é o zero. Aqui eu poderia pôr, por exemplo, 0,0001. Ok? E assim fica conforme a nossa criatividade e necessidade em uma questão, ok? Pessoal, conclusão do conjunto racional. Conclusão do conjunto Q. Ele vai herdar o zero, vai herdar os positivos, vai herdar os negativos. Bacana? Quem são os elementos novos? São as frações, os decimais e as dízimas periódicas, ok? Naquele exemplo que eu pus lá de frações, que você pode ver aqui na tela novamente, a fração ela se converte em um número decimal, ou então ela vai se converter em uma dízima periódica, ok? Então os novos elementos do conjunto Q é isso aí, são as frações e suas derivadas, as frações e suas consequências, ou seja, decimais e dízimas periódicas, ok?
E como já estamos na metade dos conjuntos numéricos, na verdade já foi 3 dos 5, né? Vamos fazer um pequeno resumo, um resumo bem objetivo do que a gente falou até aqui. Deixa eu pegar o pincel. Conjunto natural é quem mesmo, gente? É o 0 e os números positivos. Tranquilo? Quem são o conjunto Z, conjunto dos números inteiros? Eu estou falando de quem? Do 0, dos positivos e dos números negativos. Aqui é o conjunto inteiro. Se servir de processo mnemônico, gente, se aqui é o conjunto inteiro, é porque os números quebrados vai estar aqui na frente. Ele vai herdar. Os novos elementos é quem? São as frações e suas consequências, ou seja, os números decimais e as dízimas periódicas. É claro que eu abreviei aqui o nome, ok? Ou seja, decimais e números periódicos são os chamados números quebrados. Ou seja, os números quebrados vão estar no racional e os inteiros vai estar antes, no conjunto Z, ok? Se servir de processo mnemônico. E óbvio, né, gente? Só um detalhe que não posso deixar passar despercebido. Quando eu me refiro a frações decimais e periódicos, eu já estou trabalhando nos dois lados da reta. Isso já foi comentado, inclusive. Então, estou me referindo a frações decimais e periódicos positivos e negativos. A reta está correndo para os dois lados, ok? Bom, agora a gente vai entrar nos elementos dos conjuntos irracionais, ok? Eu vou ir no vídeo de comentário, eu vou me aprofundar em racional e irracional, ok? Olha só, gente. Como abertura de números irracionais, eu acho conveniente a gente começar por esse esquema aqui, que também está na nossa apostila. Vamos comentar sobre números decimais e dízimas. Bacana? Vamos pôr alguns exemplos aqui de números decimais. Olha só. 1,5, exemplos quaisquer. 0,6, sei lá, 0,98 com duas casas, que eu vou pôr aqui agora. Vamos pôr uma com 3, 5,125, ok? E óbvio, né, gente? Números decimais positivos ou negativos, ok? Isso aí a gente já superou. Qual é a característica de um número decimal, gente? Eu vou pôr um resumo aqui. Ele termina. Ele começa e termina. Tranquilo? Ou seja, ele vai acabar. Ele acaba. Aí você pode usar o verbo que você achar mais conveniente. E começa e termina, enfim. A questão é, ele termina. Ele vai acabar. Ele acaba. Tranquilo? Já que os números decimais acabam, as dízimas vai acontecer o quê? Elas não vão acabar. Elas são infinitas. Ela não termina. Tranquilo? Eu pus o símbolo do infinito que não tem espaço. As dízimas são infinitas. Mas por que chama dízima periódica e dízima não periódica? É isso aqui que eu quero esclarecer para vocês. E antes de falar o detalhe, vamos para alguns exemplos. 0,3333. Vamos por alguns que nós já trabalhamos, inclusive. 1,25, 25, 25. 3,123, 123, 123. Tranquilo? É óbvio, né, gente? Poderia ser muito bem positiva ou negativa. Isso aí a gente também já superou. Pessoal, dízima periódica, a resposta está na nossa frente. Período na matemática, quando na matemática aparece o nome período, se refere a algo que repete. A algo que repete. Deixa eu escrever aqui para vocês. É algo que repete. Período na matemática é alguém que está repetindo. Então, essas dízimas que são infinitas, elas é periódica porque tem alguém que está repetindo infinitamente aí. Quem é que está repetindo infinitamente na primeira? O número 3. Ok? No nosso segundo exemplo, o número 25. Quem é que está repetindo infinitamente no nosso terceiro exemplo? 123. Ok? Ou seja, o período na primeira é 3, na segunda é 25 e na terceira 123. Período é o cara que repete.